Bom dia a todos, estão todos me ouvindo? Sim. Professora Ana Paula ainda não chegou, mas a gente vai começar então. Vou dar primeiro as boas-vindas a todos, vou passar alguns recados. Vocês estão então na nossa abertura do ciclo de palestras Multilinguismo e Políticas Linguísticas. Este ciclo de palestra que vai se iniciar hoje vai ter uma frequência de uma vez por mês, então nossos encontros vão ser todos os meses, cada mês com um palestrante diferente, e hoje a gente conta com uma mesa bem recheada, com pessoas importantes e que têm bastante propriedade para falar desse assunto. O objetivo desse ciclo é preparar a comunidade acadêmica e o público em geral para as oportunidades abertas pelo multilinguismo no mundo multipolar que se descortina para a pesquisa e o ensino superior. Debateremos teses e dissertações orientadas no âmbito da Cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo e em temas que abordam as diferentes áreas do multilinguismo. Como a nossa palestra de hoje, ela vai iniciar de maneira diferente, ou seja, a gente está pela conferência web, não é transmitida ao vivo, porém, ela vai ser gravada. Então, por isso, eu gostaria que vocês mantivessem, quem não for falar, mantenha o seu microfone e a sua câmera fechada, porque nós vamos gravar. Daqui a alguns dias, essa palestra vai estar disponível no canal do YouTube da Sinter. O debate, então, vai ser feito depois da finalização da nossa palestrante e vocês podem mandar as mensagens e as perguntas diretamente pelo chat, ok? Então, sejam muito bem-vindos. Eu passo a palavra à nossa diretora da Sinter, professora Francis Tourinho. Bom dia a todas as pessoas que estão participando dessa abertura do ciclo de palestras Políticas Linguísticas para o Multilinguismo. Eu agradeço ao convite e às pessoas presentes, né, ao professor Gilvan, Gilvan de Oliveira, que é o idealizador, a doutora Fernanda Leal, que é da Pró-Reitoria de Pesquisa aqui da nossa universidade. Eu não sei se a Ana Paula já entrou, mas nós também teremos a presença da professora Ana Paula Cuquisminda da Silveira, que é diretora executiva do Instituto Federal de Santa Catarina, e também presente o professor Pedro Luiz Manique Barreto, que é o diretor do gabinete da reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina, e a nossa palestrante, né, a doutora Paula Clarice Santos Graziotin de Jesus, e também, em especial, a Rúbia Nara de Souza, que é a nossa anfitriã do núcleo do NIUT, né, que faz parte aqui da Secretaria de Relações Internacionais, que é o Núcleo Institucional de Línguas e Traduções. Todas as pessoas que estão participando, né, nós fizemos um questionamento sobre o tema, né? Por que é importante para as instituições, né, o desenvolvimento de pesquisas em políticas linguísticas e multilinguismo? E aí eu penso nessa questão, né, do porquê que é importante pensando do ponto de vista da Secretaria de Relações Internacionais. Então, eu destaco aqui, e aí eu
me permitam me apresentar, eu sou professora titular do Departamento de Enfermagem aqui da instituição Universidade Federal de Santa Catarina, e sou da área de desenvolvimento tecnológico e trabalho há algum tempo com internacionalização, de pós-graduação e graduação, né. Gosto muito trabalho intensamente em projetos de cotutela e dupla diplomação. E por isso, eu partindo desse lugar de fala, eu estou aqui nessa abertura, e para mim é uma grande satisfação participar com vocês. Principalmente, porque falar sobre esse tema, desse ciclo, que hoje é só o primeiro dia, mas desse ciclo, que teremos aqui, muito rico, o ciclo ele traz um tema que é muito estratégico para a Secretaria de Relações Internacionais da nossa universidade. E, para além disso, para a internacionalização de toda a universidade e para quem trabalha nessa área, as políticas linguísticas e o multilinguismo, mesmo que a gente não seja na área, por isso que eu me coloquei desse lugar de fala da área da saúde, né. E aí quando a gente fala em internacionalização, muitas vezes, a gente pensa imediatamente naquela questão de mobilidade de estudantes e pesquisadores, sejam na forma outgoing ou incoming nas universidades, né. A gente pensa em acordos internacionais, a gente pensa em cooperação acadêmica, mas há uma dimensão fundamental que perpassa, que atravessa todas essas ações de internacionalização que vêm à nossa mente, que é a língua. Então, e a língua, né, a linguística, ela não é apenas um instrumento de comunicação, ela é uma forma de produzir conhecimento, e eu acho que essa é a grande importância desse evento, né. Ela produz conhecimento, ela expressa a identidade, ela vai trazer para a gente, vai constituir pertencimento, né, e muitas vezes também, né, estabelece relações de poder, né. E por isso, pensar nas políticas linguísticas para mim, e nessas políticas linguísticas para o multilinguismo, significa pensar em uma universidade mais aberta. E uma universidade que seja mais inclusiva e que seja capaz, então, de dialogar com a diversidade no mundo. Para sim ter, particularmente, esse tema e esse debate, o ciclo de debate é muito importante, né? Nós queremos uma internacionalização para a nossa universidade que não seja apenas de mão única, que ela seja baseada na ideia de que todos nós, todos precisam se adaptar, né? E que a gente tenha, que a gente não tenha só um modelo, uma única língua, um único modelo acadêmico. A gente quer uma internacionalização que valorize essa pluralidade, né, linguística, cultural, que reconheça que que temos diferentes formas de produzir, que temos diferentes formas de compartilhar o conhecimento, e que permita que mais pessoas, que isso, né, vai permitir que mais pessoas participem de experiências internacionais. E aí isso significa que a gente precisa fortalecer o ensino e a aprendizagem nas diferentes línguas, apoiar os estudantes, os pesquisadores internacionais, ampliar as possibilidades de cooperação e, sobretudo, que a gente possa reconhecer que o multilinguismo também é uma política de inclusão e de democratização da internacionalização. Eu vejo muito na área da saúde, e aqui especificamente na cidade de Florianópolis, eu atendo a atenção primária, faço atendimento de crianças que acabaram de nascer na atenção primária com os estudantes, e eu vejo cada vez mais a importância disso também para a área da saúde, porque nós estamos cada vez mais atendendo culturalmente, multilinguisticamente,
pais e mães e crianças brasileiras, mas filhas de pais e mães russas, de pais e mães de países de língua árabe, de países de língua espanhola, de língua inglesa, e aí o que a gente vê é que nós também na área da saúde, aí puxando um pouco a sardinha, a gente precisa, não é, e isso eu quero trazer o quão importante é, e quando a Rúbia me convidou, eu falei, nossa, preciso ir, né, não sou estudiosa da área e eu quero aqui aprender com vocês. E por isso eu gostaria então de destacar essa importância desse evento mais uma vez, agradecer muito essa oportunidade, né, de vocês que estão contribuindo com essa discussão e que a gente possa avançar. A gente possa avançar para uma universidade em diferentes línguas, que não sejam só barreiras, que essas diferentes línguas não sejam só barreiras, mas que elas sejam pontes, né? Em que falar, ensinar, pesquisar, produzir conhecimento em diferentes idiomas seja reconhecido como uma riqueza e, e, que a internacionalização seja cada vez mais plural, inclusiva e verdadeiramente intercultural. Eu quero agradecer muito, mais uma vez, e aí, como eu tinha combinado com a Rúbia, eu falaria em primeiro, e a gente aqui passaria depois para a nossa colega do Instituto Federal e também para o professor, o nosso diretor do gabinete da reitoria, o professor Pedro Luiz Manique Barreto. Dessa forma, como a professora Ana Paula ainda não conseguiu acessar, eu vou passar, professor Pedro, para o senhor, para fazer as boas-vindas da reitoria e, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui, né, que para nós é muito importante. Certo, muito obrigado, Francis. Muito bom dia a todas e todos. Dizer que é uma satisfação participar desse evento e, nessa oportunidade, estar representando o reitor, nosso magnífico reitor, professor Amir, a vice-reitora, professora Filipa, trazendo a saudação deles e o reconhecimento da UFSC ao evento. Agradeço em particular, enfim, a professora doutora Francis, atual diretora da Sinter, e cujo trabalho junto à Sinter vem tendo muita relevância. Quero dar o meu bom dia à doutora Paula Clarice de Jesus, a palestrante de hoje. Agradeço a sua participação em nome do reitor e da vice-reitora. Cumprimentar também doutor Gilvan, doutora Fernanda, a Rúbia, né? Enfim, a todos e todas presentes nessa conferência. É uma alegria estar com vocês hoje nessa abertura do ciclo de palestras sobre multilinguismo e políticas linguísticas. A partir de hoje, acho que temos um objetivo comum, né, que é preparar a nossa comunidade acadêmica e também o público em geral para as oportunidades que o multilinguismo abre nesse mundo multipolar, aí, tanto para a pesquisa, o ensino superior, enfim, para a sociedade, para a vida de cada um. Deixar um agradecimento especial a toda a equipe da Sinter e o seu compromisso na internacionalização e com a democratização linguística. Enfim, sejam todos e todas muito bem-vindos e desejo uma excelente palestra, um debate rico e produtivo, né? E, enfim, espero também participar nas outras palestras, nesse ciclo que será mensal, apenas que por volta das 11 horas eu vou ter que me ausentar, porque tem um outro compromisso pré-agendado, tá? Mas, mais uma vez, deixar a saudação da nova gestão, do professor Ami, da professora Filipa, a todos presentes nessa conferência. Tá bom? Muito bom dia e bom ciclo a todos e todas.
Muito obrigada, professor Pedro, é um prazer estar trabalhando contigo novamente. Destaque que o professor Pedro também é da área da saúde, mas ele trabalha numa área muito importante e culturalmente, multilinguisticamente, que é a área das ciências dos alimentos. Então, acredito que a gente, nos próximos ciclos, professor Gilvan, pode até continuar talvez fazer um caminhar, né, por essas outras possibilidades. Eu agora vou passar para a doutora Rúbia, que é a nossa anfitriã, que vai dar continuidade, né, nas apresentações. Agradecer mais uma vez e também por volta das 11 horas também eu sigo em outra agenda, mas eu vou continuar aqui com vocês participando até esse horário. Doutora Rúbia. Muito obrigada, então, professora doutora Francis, professor Pedro Luiz, obrigada pela palavra de vocês, pela presença, por abrir esse espaço na agenda de vocês. Agradeço. E agradeço também a presença de todo o público. Quem chegou um pouco depois, mantenham suas câmeras fechadas, porque a gente está gravando esse evento para posteriormente colocar no canal da Sinter, no YouTube. E eu, então, estou aqui como coordenadora geral do NIUT, que é o Núcleo Institucional de Línguas e Tradução. É um núcleo que é pouco conhecido ainda aqui na UFSC e que tem uma parte bem importante dentro da Sinter, onde a gente consegue fornecer cursos de idiomas, de inglês, francês, italiano, espanhol, voltados para a capacitação dos nossos estudantes que estão indo fazer intercâmbio. A gente tem também uma parte do português para estrangeiros, que é importante a gente receber esses alunos que estão vindo de fora, conhecendo a nossa universidade. E além desses cursos, o NIUT, ele também apoia na tradução, né, na tradução de acordos, de editais, e de páginas da UFSC, de modo a que a gente possa, então, ter mais visibilidade e fomentar a internacionalização da própria instituição, com, claro, profissionalismo e muita capacidade. O núcleo NIUT, então, foi criado em 2020, como secretário atual, em 2020, era o professor Lincoln Fernandes, e o diretor da internacionalização era o professor Diogo Rob, que agora é o nosso secretário. A coordenadora geral era, então, a professora Silvana De Gasperi, que hoje não pôde estar com a gente, mas ela é uma peça fundamental no prosseguimento e no andamento dos cursos e das traduções aqui do NIUT. Então, eu convido todos para darem uma olhada na página do NIUT, que está sempre anexo à Sinter, onde a gente tem algumas atividades e vocês são todos muito bem-vindos. Bom, então a gente passa finalmente para o nosso assunto principal, que é a nossa palestrante. Para contextualizar e adentrar ao assunto, eu convido então o professor doutor Gilvan Miller de Oliveira, que é linguista, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, do Departamento de Línguas e Literatura Vernácula. Ele tem mestrado e doutorado em Linguística. O currículo do professor Gilvan é realmente muito extenso, eu vou tentar diminuir, resumir coisas mais importantes. Ele foi um dos criadores da IPOL, né, Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística, voltado às comunidades, ao apoio às comunidades linguísticas brasileiras e que atua no estabelecimento de várias políticas linguísticas brasileiras, como a cooficialização de línguas em nível municipal e Programa das Escolas Interculturais Bilíngues do Mercosul, de 2005 a 2010. Ele também tem um apoio e faz o Inventário Nacional de Diversidade Linguística,
desde 2006, que é o inventário que reconhece como patrimônio imaterial as línguas brasileiras, que são muitas, e a gente vai conhecer. Ele coordena também, desde 2018, a Cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, com 35 universidades em 17 países, dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento de projetos sobre o multilinguismo, em interface à internacionalização universitária e à produção científica, a mediação intercultural de conflitos, a tradução e a acessibilidade das novas TICs, os direitos linguísticos, as economias linguísticas e as migrações. Suas publicações, cursos e conferências em diversos países recobrem várias áreas das políticas linguísticas, em especial destaque para a língua portuguesa e o multilinguismo brasileiro. Além do professor Gilvan, a gente vai ter uma convidada especial, a doutora Fernanda Jeremias Leal, que foi ex-secretária da Sinter, e vai, então, passar a sua experiência sobre o multilinguismo e com a internacionalização da UFSC. A doutora Fernanda Jeremias Leal é bacharel em secretariado executivo, é mestre em doutora em administração, ocupou o cargo de diretora de Relações Internacionais de 2022 a 2025 e secretária de 2025 a 2026. Conduziu a construção da primeira política de internacionalização da UFSC, aprovada em 2025. Atua na Pró-Reitoria de Pesquisa da UFSC, é conteudista e ministrante do curso Internacionalização da Educação Superior, Teoria e Prática, da Coordenadoria de Capacitação de Pessoas da UFSC. É membro do grupo de pesquisa Ensino de Administração e Aprendizagem Organizacional, certificado pelo CNPq. É membro também da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Agência da ONU para Refugiados, ACNUR, na UFSC. É coordenadora do projeto de extensão Conexões UFSC Internacionalização na Prática, entre outros projetos voltados ao fomento da internacionalização. E nossa palestrante de hoje será a professora doutora Paula Clarice Graziotin de Jesus. Com a palavra, doutora Fernanda Jeremias Leal. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Gilvan. Boa palestra a todo mundo e excelente debate. Olá, bom dia a todas e todos. Agradeço muito pelo convite, cumprimento todas as pessoas aqui presentes, em especial Rúbia, Francis, Gilvan, Paula, professor Pedro também. Gostaria de ressaltar a importância desse debate, né, para a internacionalização não só da UFSC, mas das universidades brasileiras de forma mais ampla. Tenho acompanhado o desenvolvimento da internacionalização no Brasil, né, nos últimos tempos, e preciso reconhecer a importância, né, de que as comunidades universitárias discutam sobre a questão do multilinguismo no contexto da internacionalização. Nós vivemos um cenário de disputa em que, por um lado, nós temos uma comunidade universitária mais diversificada, né, e provenientes de diferentes contextos, tanto em âmbito nacional quanto internacional, e com isso, claro, né, existe um maior reconhecimento das culturas e das línguas existentes no campus. Por outro lado, nós temos um contexto que o professor Gilvan denomina epistemologias de mercado, né, em que somente as produções acadêmicas vinculadas a estratos específicos, né, de produção do conhecimento e especificamente a língua inglesa são mais valorizados por esse sistema, né, um sistema que de fato privilegia aqueles que já são privilegiados. E a UFSC, ela dispõe de recursos, né, para que esse debate ocorra e para que se possa avançar nesse sentido. Nós tivemos, no final do ano passado, a primeira política de internacionalização institucional da UFSC. Essa foi uma política que foi construída pela comunidade universitária de uma forma bastante participativa e que contou com a participação ativa de especialistas em internacionalização
e nas questões linguísticas propriamente dita, né? Nós, então, contamos com a participação do professor Gilvan, representando a Cátedra Unesco de Política Linguística para o Multilinguismo, e por conta disso nós temos um instrumento institucional que abre margem para que se possa pensar a internacionalização e particularmente as políticas linguísticas de uma forma mais abrangente, mais igualitária, mais voltada, né, conectada à justiça social. Então, parabenizo pela iniciativa, certamente esse ciclo de palestras vai ser algo que vale a pena acompanhar, né, e ter a participação mais ampla possível da nossa comunidade universitária e também de participantes de outras instituições brasileiras. A gente sabe que esse cenário em disputa, ele é, de certa forma, injusto, né, difícil, realmente, porque, por um lado, ao mesmo tempo que se tem esse reconhecimento, nós sabemos que membros da nossa comunidade universitária, pesquisadores, estudantes, professores, eles precisam do seu ganha-pão, e muitas vezes o ganha-pão significa produzir de acordo com um sistema que já está bem consolidado. Então, eu gosto sempre de pensar na ideia que foi trazida pelo decolonialista Walter Mignolo, nosso latino-americano, que fala em habitar a fronteira, né? Então, de certa forma, encontrar os caminhos para fazer um trabalho não hegemônico dentro de um contexto tão hegemônico. Acho que isso pode ser bastante inspirador. Bom, então, eu acredito que agora eu introduzo a doutora Paula, é isso mesmo, né? Isso que tinha sido combinado, mas é que eu pensei que o professor Gilvan fosse falar antes de mim. Acho que Era isso mesmo, professor? Acho que eu ia falar antes, mas não tem problema. Tá, será que eu passo a palavra para você e você introduz a Paula, ou eu sigo Ou se você pudesse apresentá-la depois da minha fala então. ainda. Então, vou passar nossa palavra para o nosso querido professor Gilvan. Muito obrigada. Muito bem. Muito bom dia, então. Meus agradecimentos, cumprimentos ao professor Pedro, à professora Francis. Vejo que a professora Ana Paula já está conosco. Meus cumprimentos à Fernanda, à Rúbia e, claro, a nossa palestrante do dia, Paula Clarice, que foi minha orientanda durante 4 anos muito produtivos. Eu gostaria de dizer que esse ciclo de palestras da minha parte ocorre com 2 chapéus diferentes. Por um lado, eu tenho tido o prazer de ser coordenador de políticas linguísticas da Sinter, a convite da Fernanda, quando a Fernanda estava na Sinter, criando uma instância inovadora que poucas universidades têm para pensar políticas linguísticas. Nesse sentido, organizamos a série, o ano passado, a internacionalização, conexões da UFSC, internacionalização na prática, para localizar os projetos de internacionalização, mas também como coordenador da Cátedra Unesco em Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, que já vai agora para o seu 8º ano, e que foi a primeira Cátedra Unesco da UFSC. Hoje temos 3 cátedras Unesco na instituição. O Brasil tinha 17 cátedras em 2018, hoje tem 36. Isso mostra que as universidades estão aprendendo a usar a estrutura das organizações internacionais para a internacionalização. Uma boa parte das organizações internacionais tem metodologias de internacionalização que muitas vezes as nossas universidades não percebem. E a Unesco, então, tem uma rede de cerca de 800 cátedras, em que envolve centenas e centenas de universidades em apoio à sua agenda nos mais diversos tópicos de educação, ciência e cultura. A Cátedra Unesco, como a Rúbia já mencionou, é uma rede de 35 universidades em 17 países que ensinam, pesquisam em 11 línguas diferentes. Isso não é pouco, porque todas as universidades do mundo somadas não trabalham em mais de 80 línguas. Isto é, em cerca de 1% das línguas do mundo. Então, a universidade não é assim tão universal, ela restringe, né, o seu universo epistemológico apenas a 1% das línguas e das tradições linguísticas e culturais do mundo, deixando de fora uma imensidade de recursos que poderiam ser aproveitados para o fazer acadêmico, a pesquisa e o desenvolvimento
da sociedade. A nossa cátedra trabalha com 8 eixos de pesquisa, sendo que o primeiro é o eixo da internacionalização acadêmica, pensando o multilinguismo nas universidades. O segundo trabalha com mediação e conflitos interculturais. O terceiro, a área de ensino de línguas ou educação linguística. O quarto, a tradução e acessibilidade. Temos aqui na UFSC também a pós-graduação em estudos da tradução, que foi a primeira do país e que já deu vários filhos, gerando outros programas em outras universidades. Multilinguismo, economia, econometria, o valor econômico das línguas, os direitos linguísticos, importantes agora porque estamos no ano 30 da promulgação da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos. A nossa cátedra vai participar da atualização da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos em Barcelona, em outubro. As TICs, que não poderiam ficar de fora nessa revolução tecnológica das línguas que está ocorrendo. E, finalmente, uma linha muito produtiva, a linha de fronteiras, diásporas e migrações, que tem trazido novas línguas para cidades, que tem tornado as cidades cada vez mais multilingües. Esses eixos estão conectados com um documento central da Unesco, que são as recomendações concernentes à promoção e uso do multilinguismo e acesso universal ao ciberespaço. O multilinguismo entrou na Unesco a partir da problemática das línguas ameaçadas de extinção, nos anos 80 e 90, mas depois fez uma transmigração para a área de tecnologias da informação e comunicação, a partir da chamada cúpula da sociedade do conhecimento, ou cúpula da sociedade da informação, que ocorreu em 2004 e 2006 em Tunis, na Tunísia, e que fixou as bases também para os desdobramentos desse documento de 2013. A partir desse documento, a nossa cátedra e a UFSC, nesse sentido, é o ponto focal do Itamaraty para a elaboração do Atlas Unesco das Línguas do Mundo, seção brasileira. E conseguimos consolidar, nesse ano, pela primeira vez, imaginem, a relação geral das línguas brasileiras. O Brasil não tinha uma relação geral consolidada das suas línguas indígenas, de migração, de sinais, de fronteira, crioulos e assim por diante. Hoje temos, e sabemos que o Brasil tem 382 línguas faladas por 2,5 milhões de brasileiros, sendo 302 línguas indígenas e 80 línguas não indígenas, muitas delas, tanto indígenas como não indígenas, línguas de sinais. Isso permite que nós possamos ver que a língua não é um problema, ou deixou de ser um problema, e se torna muito mais um direito e um recurso. E pensar a língua como recurso para a universidade, recurso para os pesquisadores, para os estudantes, para os professores, é, de imediato, colocar as línguas no contexto da geopolítica. Uma geopolítica do multilinguismo, uma geopolítica das línguas, é o que rege um programa de internacionalização pelas línguas. Nesse sentido, as línguas podem entrar em qualquer um destes conceitos. Como as línguas são recursos, elas são objeto de disputa do poder. O recurso é disputado no mundo. O recurso é o centro da geopolítica. A geopolítica se organiza em torno dos recursos. A língua também é um recurso. Para que esses recursos sejam transportados e possam se transformar em recursos, é preciso rotas. É preciso deixar as rotas abertas. É preciso construir rotas. A língua também é uma rota. A língua portuguesa nos conecta com vários países da África, da Ásia, da Europa, porque ela em si é uma rota também. Essas rotas ligam territórios que se organizam para a produção, para o consumo, para a vida, de variadas maneiras. A língua também é um território. Território linguístico, por exemplo, no ciberespaço, o território linguístico da língua portuguesa está em 44 países. É o ciberterritório da língua portuguesa. Nesses territórios vivem populações que falam essas línguas e que precisam viver a partir da chegada dos recursos
em situações de mercado, a língua também é um mercado. A língua organiza trocas, a língua organiza favorecimento de determinadas trocas, desfavorecimento de outras. E tudo isso se modifica quando há uma nova tecnologia. A tecnologia tem o poder de transformar recursos em algo sem importância. Digamos, o pau-brasil era um recurso importante no século XVI, hoje não é mais. E a nova tecnologia impõe o caráter de recursos a novos elementos que vão entrar na disputa geopolítica. A língua, portanto, está no centro desta geopolítica cultural e podem funcionar como centro nervoso da internacionalização. Por isso, nós trabalhamos aqui com o conceito de PLICES, Política e Planejamento Linguístico para a Ciência e a Educação Superior. Dado que a ciência é o motor da economia nesse momento, a geração de novas tecnologias é o centro do processo econômico, essa produção é língua-intensiva, a produção tecnológica é intensiva em termos linguísticos, o que coloca já a língua como um fator de produção da ciência e da tecnologia, porque elas organizam o fluxo do capital científico e tecnológico. A língua entra porque a mercadoria imaterial digitalizável do conhecimento exige a localização dos produtos em diferentes situações, mas exige também a deslocalização da produção. Por isso que nós fazemos parcerias com outras universidades, nós deslocalizamos a produção acadêmica e depois localizamos essa produção acadêmica no nosso próprio país, no nosso próprio contexto, na nossa própria língua. PLICES é uma linha nova dentro da política linguística, a partir de uma setorialização da política linguística. Por exemplo, nós temos também teses em política e planejamento linguístico para a justiça e a segurança pública, política e planejamento linguístico para as artes e a produção cultural, ou seja, nós damos respostas com as nossas teses a demandas que setores específicos da sociedade possam ter em relação à língua, às línguas e ao multilinguismo. Então, podemos dizer que a política linguística é o conjunto de decisões que se tomam sobre as línguas. Se a nossa universidade funciona apenas em português, é porque em algum momento do passado outras línguas não foram levadas em consideração nas decisões, né? E nós podemos mudar isso com novas decisões sobre como as línguas vão entrar no contexto da universidade. Então, a política linguística é o conjunto de decisões e o planejamento linguístico é como é que nós colocamos em prática essa decisão tomada. Como é que nós, tecnicamente, criamos projetos que podem, então, se tornar viáveis a curto, médio ou longo prazo. Estamos falando aqui da gestão de línguas pela instituição, que precisa um corpo ideológico bem claro, que precisa de orientações para podermos ver as línguas como recursos, que precisam de decisões, que são as políticas linguísticas, e a implementação, que é então, colocar na prática essas decisões. A área de PLICES foi praticamente a primeira área que a nossa cátedra começou a trabalhar, e temos hoje um conjunto de teses geradas na UFSC, que vão compor esse primeiro semestre do ciclo, essas 4 primeiras palestras, de agosto a dezembro, e vamos continuar com esse ciclo o ano que vem, com outras abordagens, mas com a ideia de valorizar o conhecimento produzido na UFSC. Essas teses são teses do programa de pós-graduação em Linguística e do programa de pós-graduação em Estudos da Tradução, do CCE, que então desenvolve dentro daqueles 8 eixos que eu mencionei antes. Essa área de PLICES tem por objetivo, então, clarificar a função do multilinguismo nas universidades. Isso implica a dimensão do ensino, mas também muito fortemente a dimensão das publicações científicas, o campo das publicações científicas, como vamos ter na palestra de setembro. E a tese da Paula Clarice foi a primeira tese da UFSC nessa área de PLICES, e uma das primeiras do Brasil, já que esse conceito é um conceito que nasce quase concomitante, chega em português, quase concomitante à tese
da Paula. Então, eu fico muito contente de poder aqui apresentar a tese da Paula, Política e Planejamento Linguístico para a Ciência e Educação Superior, Possibilidades do Multilinguismo para a Produção e a Difusão do Conhecimento, que é uma tese que aborda a conceituação básica e fundamental desta área e é, portanto, uma leitura imprescindível para quem trabalha com internacionalização e para poder acompanhar bem as palestras que vêm depois, que, de certo modo, abordam elementos que já estão contidos na discussão inicial que a Paula realiza. Eu não vou me alongar, volto a agradecer e fico extremamente contente que a gente tenha a possibilidade de ter aqui também a professora Ana Paula, do IFSC. A ideia é termos sempre convidado a gestora de internacionalização da instituição onde o nosso ex-aluno está trabalhando, para estabelecer essa parceria, para mostrar também como é que esses conhecimentos circulam, e muito contente por ser o IFSC, porque a Paula foi a primeira, mas temos agora mais uma doutora do IFSC na área, e que trabalha com também uma área inovadora de política linguística. Ela virá também como palestrante a este ciclo, que é a Luciana de Oliveira. Então, passo a palavra de volta à Fernanda, agradeço a presença de todos, aos convidados e também aos participantes, e vamos ouvir a Paula em seguida. Fernanda. Muito obrigada, professor Gilvan, pela contextualização, pela aula, né? Sempre muito bom te ouvir. E eu sempre digo que a UFSC é uma instituição muito privilegiada no que diz respeito à internacionalização e ao debate sobre política linguística, por contar com o professor Gilvan representando também a Cátedra Unesco de Política Linguística para o Multilinguismo e pela sempre disponibilidade e abertura do professor Gilvan. Então, no último período da Sinter, conseguimos estabelecer um diálogo muito relevante e que agora os frutos já aparecem. Então, vou passar a apresentação, né, da nossa convidada, a doutora Paula. A Paula Clarice Santos Graziotin de Jesus é doutora em Linguística, com pós-doutorado em Educação. É também mestra em Educação, com licenciatura em Letras e bacharelado em Direito, além de ter outras formações em nível de pós-graduação lato sensu. Ela atua como docente na área de língua portuguesa no IFSC Campus Lages. Então, a Paula irá apresentar extratos da sua tese de doutorado, defendida em 2018, intitulada Política e Planejamento Linguístico para a Ciência e Educação Superior, Possibilidades do Multilinguismo para a Produção e a Difusão de Conhecimento. Paula, passo a palavra a você. Muito obrigada novamente. Muito obrigada. Bom dia a todas as pessoas. Professor Pedro, professora Ana Paula, professora Fernanda, professora Francis, toda a equipe de bastidores com essa organização excelente. E, claro, né, um bom dia bem especial, bem carinhoso para o professor Gilvan. Estou muito agradecida pelo convite. Me sinto muito honrada toda vez que a UFSC me chama para participar desses debates que são tão importantes. E como a professora Fernanda disse, né, e que é uma universidade tão privilegiada nos seus parceiros, né? Sempre a gente está numa interlocução importante com pessoas e instituições muito importantes. Quando a gente participa desses eventos, eu fico muito feliz e satisfeita. O título do trabalho é esse título que a professora falou, Política e Planejamento Linguístico para a Ciência e Educação Superior, que, como o professor Gilvan disse, a gente abreviou para essa sigla PLICES, com esse subtítulo das possibilidades do multilinguismo para a produção e difusão do conhecimento. É muito gostoso que essa tese ainda esteja rendendo, né, conversa depois de quase 8 anos da produção dela. Essa pesquisa foi do meu doutorado em Linguística, foi publicada em 2018, e de muitas formas essa pesquisa faz o que diz, porque quando a gente propõe princípios, possibilidades para essa pesquisa diversa e em rede, e a gente vê que é um doutorado que veio de um DINTER, né, um doutorado interinstitucional. Então, além de eu ter a oportunidade de fazer o doutorado, nós éramos uma turma só de servidores do IFSC.
E essa parceria que se colocou ali, ela rende até hoje. E isso é muito bom para todos. É bom para a instituição, é bom para a sociedade, é bom para as línguas. A gente promoveu um debate muito, muito aprofundado e muito produtivo. E foi, como já foi dito hoje, né, uma tese produzida no contexto da Cátedra Unesco, Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, que nos deu também uma oportunidade de diálogo ainda mais ampliada, né? Essa sigla PLICES, ela significa um campo dentro da política linguística. Então, a política linguística são essas decisões que se tomam sobre as línguas, que os estados tomam na sua decisão com as línguas, e não só os estados. E quando a pesquisa estava sendo feita, tinha essa expressão do professor Hamel, que era em inglês, né, que tinha o LPP for she, que foi traduzido, né, para PLICES. Esse conceito de multilinguismo, ele também pede um pouco de olhar, né? Porque a gente está aqui falando já faz alguns minutos sobre multilinguismo e o que é esse multilinguismo. O multilinguismo pode ser definido como a coexistência e o contato de diferentes línguas em um mesmo espaço social. Eu sempre pensei, enquanto eu estudava multilinguismo, que eu não consigo pensar num ambiente que não seja um ambiente multilingüe, onde estejam pessoas e tem um monolinguismo ali. Me parece que todo monolinguismo ele vem como consequência de algum tipo de exposição, de hegemonia, mas não é natural da gente, não é natural do humano e das línguas viver isolado e viver sem contato. Se a gente pensar, por exemplo, na própria vivência da universidade, né? Ou em qualquer escola, é praticamente impossível que todas as pessoas ali só falam uma língua. Então, na verdade, é onde vem esse chamado para que a gente possa pensar, já que vai haver línguas diferentes convivendo, como vai ser essa relação entre essas línguas. E o objetivo da tese, lá naquele momento, era identificar e analisar quais eram as PLICES que já existiam. Foi um momento que teve um edital da CAPES, o CAPES Print, que provocou a escrita mesmo pelas instituições de uma série de políticas, e nós nos propusemos a sistematizar algumas diretrizes, alguns princípios que pudessem orientar a criação dessas PLICES. E ficou bem evidente na pesquisa que quando não há uma intencionalidade de promover a diversidade, se a gente apenas seguir o fluxo vai levar para a língua hegemônica, que hoje é o inglês. Mas isso também não quer dizer que tenha sido sempre assim ou que sempre vai ser assim, né? Essa pesquisa ela partiu de um problema que perguntava assim, qual é o papel das línguas quando a gente pensa em ciência? E teve uma pergunta que a professora Francis fez na fala dela agora há pouco, né? Por que é importante ter PLICES? Por que é importante ter políticas? Né? E ela própria respondeu, né? Porque se a gente não tiver políticas, o que não vai ter é a democratização e a inclusão. É isso que vai ficar barrado, né? Quando a gente não promove essa diversidade. A ciência precisa da democracia e a ciência precisa do diálogo. Existem desigualdades, existem assimetrias que precisam ser analisadas, precisam ser trabalhadas também com responsabilidade. Uma política linguística que fosse focada no multilinguismo, na promoção da diversidade de línguas da instituição e na ciência, ela poderia contribuir para a democratização do conhecimento? Essa era uma pergunta que a gente se propôs. E a resposta é sim. Né? Então, muitos ganhos, inclusive geopolíticos, podem vir de PLICES que privilegiem o multilinguismo. E por que PLICES, então, emerge como um campo dentro da política linguística? Porque existem problemáticas que são próprias. Então, ficou muito evidente durante a nossa pesquisa que as PLICES, elas vinham para responder um problema que era de um cenário específico. Com o Bourdieu, nós vimos que existem duas categorias ali que nós emprestamos para categorizar esses problemas: a produção e a circulação do conhecimento. Então, o que são problemas de política linguística no campo da educação superior e da ciência
que tem a ver com produção de conhecimento e que tem a ver com circulação de conhecimento. Então, quando a hegemonia de uma língua ou de algumas línguas está agindo ali naquele campo, existe um encolhimento na produção de conhecimento das línguas minorizadas. E muitas vezes a sistematização daquele saber, ela acontece já diretamente na língua do outro. Eu até queria indicar para vocês, tem um podcast de uma cineasta, historiadora aqui da minha cidade, de Lages, chama Tecendo Trajetórias. E é um podcast que ele trabalha com questões das mulheres Choclen, focado em economia solidária, mas aborda vários assuntos, e vários momentos elas entram falando a língua delas. E aí eu, né, não falo a língua, então quem não fala fica de fora. E é uma experiência muito interessante, assim, porque a gente se colocar no lugar de quem está de fora, de quem não está excluído. E tem uma historinha ali que eles contam num determinado momento, que uma menina que era falante de Choclen, foi estudar na escola totalmente monolíngue de português, e a professora começou a se incomodar, né, porque a menina não tinha momento de produzir nada na própria língua, e aí elas combinaram que quando a estudante quisesse ir ao banheiro, ela ia pedir na língua dela, e a professora disse assim, e aí você me ensina como é que eu digo, vai ligeiro, e essa era a interação delas. E me tocou muito esse relato, assim, porque, claro, é sobre a escola, não é sobre a educação superior, mas tem a ver com isso, né? Como é que um indivíduo vai para um ambiente para aprender, para conhecer, para produzir conhecimento, e vai fazer isso totalmente na língua do outro. Isso vai fazer com que todo aquele repertório cultural que veio junto, que veio do seu contexto de origem, não consiga ser explorado plenamente. Tinha uma outra pesquisa de um australiano, na época, Singh, o nome do autor, que ele relatava de pessoas que foram indivíduos de uma língua que era baseada em ideogramas, uma língua oriental lá baseada em ideogramas, foram estudar na Austrália. E lá era todo conhecimento produzido diretamente em inglês. E o professor fez uma experiência. Escrevam na própria língua, depois a gente traduz. E essa poesia, que são os ideogramas, gerou conceitos que eles não teriam conseguido conceituar daquela forma se tivessem ido diretamente para falar no inglês. Então, existe uma produção mais diversa, mais rica, com um olhar sobre objetos de pesquisa muito mais amplo e diverso quando a gente promove a produção do conhecimento na língua do sujeito. Quando a produção é feita direto na língua hegemônica, muitas vezes acontece até um processo de pilhagem, né? Qual é o conhecimento que muitos grupos indígenas têm sobre a Amazônia, por exemplo, e aí vai lá o falante de português, de inglês, pega aquele conhecimento, publica, traduz, lucra em cima, e aquilo nunca vem à tona de onde realmente aquilo emergiu, né? Outra coisa é que as redes de pesquisa se fragilizam quando a gente tem uma ciência monolíngue. Porque se todo mundo só vai conversar com um determinado interlocutor, talvez não vai olhar para o seu vizinho aqui do país do lado. E eu tenho observado, acho que todo mundo, né, talvez que está assistindo aqui já viu essa experiência, assim, das pessoas que vão fazer um intercâmbio num país que não é um país que fala inglês como sua língua principal, né, Holanda, Bélgica, enfim, tem vários, México, e lá no intercâmbio só se fala inglês, nem precisa falar outra língua, a pessoa vai, pesquisa, fica um ano inteiro produzindo, volta. O pesquisador brasileiro não deixou quase nada da sua língua e da sua cultura lá, e muito pouco trouxe. E aquela língua hegemônica continua mantendo o monopólio daquele conhecimento, da produção de conhecimento, e isso pode enfraquecer essas redes, né? E um outro problema da ordem da produção de conhecimento é que o monolinguismo minoriza as línguas da periferia. Às vezes, o pesquisador conhece mais do que está se falando do objeto dele fora do que na rede próxima a ele, porque as línguas da periferia do sistema linguístico são línguas que muitas vezes não vão conversar entre si e poderiam. Se a gente pensar, por exemplo, no português e no espanhol, que tem uma intercompreensão altíssima, né? E muitas vezes
parece que, eu já ouvi muito de muitas pessoas e parece que é tão natural esse pensamento, acho mais fácil conversar em inglês do que entender espanhol. Isso acho que tem muito mais a ver com uma barreira cultural do que com uma limitação da língua, né? E no campo da circulação, a gente encontra também problemas que são desse cenário, né? A invisibilização de conhecimentos, se não tiver numa determinada base de dados ou numa determinada língua, esse conhecimento vai ser menos visto, menos citado. Muitas vezes o ensino e a pesquisa acontecem na língua estrangeira em detrimento das línguas nacionais. Na época que eu estava fazendo doutorado, eu tive a experiência de fazer uma visita numa universidade lá no Rio Grande do Sul. A universidade estava fazendo propaganda do seu programa de internacionalização, e o que a gente mais ouvia da pessoa que estava apresentando era assim: não precisa falar português, você vai vir, vai passar um semestre, um ano inteiro aqui, se você for fluente em inglês, a gente garante que você vai ter uma experiência plena. E eu pensei, mas como que vai ser plena se a pessoa vai passar 6 meses, um ano no Brasil e não vai embora sendo capaz de se comunicar com os pesquisadores brasileiros de um modo pleno, né? Então, o diálogo com os pares se diminui, esse pensamento abissal é muito reforçado do Boaventura de Souza Santos, como se a ciência, o senso comum, a ciência, as mitologias, a ciência e os outros conhecimentos não pudessem conversar, como se o único conhecimento correto, limpinho, bonito, fosse aquele bem positivista. E a gente sabe que hoje não, né, não é assim. O desafio do século XXI é que a gente se dê conta que somos humanidade, cada um com o seu olhar sobre o mundo, cada um com a sua cultura e o seu conhecimento, seu repertório. E também existe um problema de circulação nos rankings, né? Porque os rankings, eles não valorizam a diversidade. Eu não tenho os números mais atualizados, né? Porque não continuei estudando especificamente os rankings, mas quando lá, né? Aposto que não mudou tanto assim. Na época que a tese foi publicada, os rankings das melhores universidades do mundo eram os rankings das universidades anglófonas. E isso certamente não é por acaso. Então, por tudo isso, a gente vê que a política linguística, ela tem em si uma tarefa de olhar para esse campo e de entender quais são as ações que nós devemos realizar para proteger a diversidade linguística como uma forma de proteger a ciência, que anda, inclusive, tão vulnerável nos últimos tempos, tão questionada, né? Como a gente tem visto ultimamente. Existem características nesse campo emergente dentro da política linguística, esse campo das plices, que é, como eu venho dizendo, o cenário, é um cenário muito específico. As instituições de educação superior, as instituições de pesquisa, elas compõem o chamado mercado linguístico da ciência. Como o professor Gilvan falou há pouco, o mercado linguístico da ciência circulam muitos recursos. E as línguas são recursos, são um espaço de circulação de poder, de recurso, inclusive de recurso econômico, financeiro também. E como tudo que existe no mundo hoje, em 2026, estamos submersos nas heranças da colonialidade e das violências da colonialidade. Então, enquanto instituições de ensino e universidades, nós precisamos assumir essa tarefa mesmo, de lidar com a decolonialidade. E as políticas linguísticas, elas têm que levar isso em consideração. E não é fácil, né? Como a professora Francis falou mais cedo, aliás, a professora Fernanda falou mais cedo, a gente precisa agir dentro de um sistema hegemônico, fazendo ações contra-hegemônicas. E isso não é fácil de fazer, mas é o nosso trabalho. A ciência sempre vai tender ao monolinguismo. Essa é a tendência dela. E tanto a nossa fala pró-multilinguismo não é uma fala contra o inglês de jeito nenhum, que a gente, olhando um pouquinho mais para trás no retrovisor, consegue ver que a língua da ciência muda de tempos em tempos. Houve momentos em que a língua em que o conhecimento mais, né, o relevante, o mais prestigiado, circulava em grego, em latim, francês, alemão. Hoje o inglês ocupa esse espaço. Mas essa centralidade de uma língua no campo da ciência, ela não se ampara em fatores só linguísticos. Tem uma estrutura de poder muito complexa, né? Poder econômico, poder militar. E aí tem esse gráfico que eu queria mostrar para vocês sobre como que a gente chegou na anglicização da ciência. Lá no século XIX, na época da Revolução Industrial,
a gente percebe que o inglês tinha um espaço, né, tinha uma relevância grande como língua da ciência, mas o alemão também, né, o francês também eram línguas muito importantes. No começo do século XX, a gente percebe que as guerras mundiais, elas foram enfraquecendo, né, a circulação de conhecimento científico no mundo, né, nessas línguas alemão e francês. E aí o inglês, com a Guerra Fria, com a globalização, vai ficando cada vez mais forte. Então precisa de muitos movimentos que não são só linguísticos, mas que são também da ordem da política linguística, para que uma língua se estabeleça e se fortaleça. Então, há algo, inclusive, de humanitário em promover o multilinguismo, né? Porque é uma forma de lutar contra as desigualdades que tem no mundo. Eu estava lembrando, quando eu falo desses movimentos que não são apenas político-linguísticos, mas também político-linguísticos, por exemplo, que pouco se fala sobre o quanto as mídias e a indústria cultural também contribuem para que a gente ache muito natural que tudo seja em inglês, que a língua 2 sempre seja o inglês, né? Liga o rádio, tá tocando música em inglês. Eu estava lembrando, eu li o livro da Michelle Obama, um livro de memórias, ali meio biográfico dela. Em determinado ponto do livro, ela fala que eles queriam legitimar, valorizar, né, os soldados que estavam lutando na guerra do Afeganistão. Então, eles vão e chamam Hollywood e falam, olha, comecem a fazer filmes em que esses soldados sejam heróis, né, e são movimentos que acontecem. Então, quando a gente pensa na hegemonia linguística, em qualquer campo, e no campo da ciência também, é importante pensar que essa hegemonia linguística não acontece naturalmente, como muitas vezes os leigos pensam. Na verdade, como Bourdieu nos traz e tantos outros autores, existe uma coisa chamada capital linguístico, né? O capital linguístico é o quanto de conhecimento, de saber, de poder e de discurso está circulando naquela língua. Então, quando a gente nega a um sujeito que fale a própria língua, que escreva artigos na própria língua, que produza ciência na própria língua, é uma forma também de negar a ele essa bagagem de conhecimento acumulado e de desvalorizar a língua e o repertório cultural do sujeito. E é preciso se dar conta disso, né? É preciso que se possa fazer um movimento contrário a isso. A gente percebe essa tendência de uma ciência monolíngue, por exemplo, no fato de que no mundo todo, inclusive no Brasil, a gente tem periódicos que só publicam em inglês, né? Periódicos brasileiros que só publicam em inglês, periódicos mexicanos que só publicam em inglês. A lógica é essa e ela nos leva para isso, né? Depois tem as métricas, depois tem o acesso a recursos. A gente sabe que tem uma série de fatores ali empurrando para isso. E a internacionalização das instituições, ela vem como uma resposta mesmo a esse movimento mundial e econômico de globalização. Mas é preciso pensar do perigo de se instaurar uma lógica mercadológica na educação. Embora a gente saiba que estamos no sistema, precisamos nos movimentar dentro dele, sobreviver dentro dele, mas também precisamos ser as vozes que problematizam, questionam e que inovam com soluções linguísticas que venham contribuir para isso poder se transformar um dia, né? A gente precisa, então, de plices que nos ajudem a internacionalizar o diálogo e não a homogeneizar a ciência. Então, multilinguismo para quê? Multilinguismo porque a diversidade é essencial para a sobrevivência, a gente aprende isso com os biólogos, né? Essa lista é de um autor chamado David Crystal, né? E ele fala, além disso, multilinguismo porque as línguas expressam identidades, porque as línguas guardam a história, silenciar uma língua é silenciar a história do seu povo, porque as línguas contribuem para o acúmulo de conhecimentos, então eu quero mais conhecimentos e não menos. E o quinto motivo que o Crystal traz, eu acho uma graça, né? Porque as línguas são interessantes por si mesmas. E a gente que é da linguística sabe que é verdade, né? Quando a gente começa a conhecer mais uma língua que não era conhecida,
a visão de mundo que a gente tem se transforma um pouquinho e a gente fica uma pessoa melhor porque conheceu um pouco do jeito que o outro vive e nomeia o mundo. Nessa economia das línguas, os mercados linguísticos, eles estão funcionando, estão circulando ali os valores, e a gente tem que pensar que eu aprendo a língua do outro não para ficar igual ao outro, mas para eu me mostrar para ele. Olha aqui o que eu tenho, o que eu sei fazer, olha a nossa característica cultural, geográfica, social. É para isso que o bilinguismo e o monolinguismo servem, para que a gente possa ter pontes e uma cultura conhecer a outra, e não para que a cultura dominante engula, né, e se sobreponha à cultura menos dominante, enfim, a cultura que está minorizada. Mas no capitalismo, a homogeneização, ela sempre vai ser interessante, porque tudo que eu puder produzir em série, vender em série, vai ser mais lucrativo, mas a gente não pode aplicar essa lógica às línguas, e talvez não deveria aplicar essa lógica praticamente a nada, né? Mas esse é o mundo em que nós estamos. Nessa economia das línguas, os custos são sempre para a periferia do sistema linguístico e nunca para o centro. Quem gasta com tradução? Quem gasta com curso de línguas? Quem precisa investir um monte de tempo para ficar fluente numa língua 2, né? Numa língua adicional? É sempre quem está na periferia do sistema. Então, nesse contexto do mercado linguístico, o multilinguismo é capital, ele é o recurso. Quanto mais a gente promover fluxos de conhecimento, a presença das línguas na ciência, então publique em inglês, mas publique também na sua língua. Convide o seu estudante, né, que veio de fora a escrever em inglês, ele precisa, ele tem, mas também estimule que ele escreva em português. E aí a gente vai investindo, então, nesse capital linguístico, nessa diversidade da língua 2, das traduções, como um recurso. E aí a gente vê, né, com o Marazzi, com o professor Gilvão Oliveira, é que essas línguas são por onde as mercadorias e os recursos circulam nesse mundo digital. Nós não podemos falar de Plices sem falar um pouco sobre os rankings e a métrica da relevância. Uma coisa muito interessante, assim, é que existem empresas, né, universidades. Então, quais são as melhores universidades? Mas essas mesmas empresas, a gente tem que ter a sagacidade de observar que vendem assessoria e consultoria para as instituições poderem se sair bem nos rankings, né? Então, de novo, a gente tem critérios quantitativos, é uma lógica de mercado, é uma lógica que leva em conta as principais bases de dados, onde tudo ali que é mais relevante vai estar publicado em inglês e que vai estar fora do centro do sistema. E aí é quase como se precisasse fazer uma triangulação, né? Então, se os latinos quiserem conversar, eles precisam ir lá pagar um pedágio para a língua inglesa, né? Os dois publicam em inglês, os dois se leem em inglês, voltam aqui, mas eles poderiam estar conversando na mesma língua. É uma circulação a mais que o multilinguismo propõe e não a menos. Continua falando com a anglofonia, continua para quem está mais próximo, para quem está perto, porque isso empobrece demais a conversa. Quando a gente pensa em rankings, as Plices podem pensar assim, vamos ter desempenhos melhores, vamos publicar mais, vamos ser mais citados, mas talvez a gente não pense exatamente no que é impacto. Então, esse dado também é um dado mais antigo, ele é de 2013, mas ele foi publicado em 2013, mas no momento, né, tinham 200 e poucos mil, quase 300 mil artigos indexados na base da Web of Science, nos Estados Unidos, e 15 mil e pouquinho no Brasil. Então, é uma diferença muito grande. Só que quando a gente vai olhar quantos cientistas para cada 100 pessoas tem nos dois países, para cada 100 pessoas nos Estados Unidos, enquanto que no Brasil, um cientista em tempo integral para cada 100 pessoas, o impacto é diferente. E aí, já encaminhando assim para o fim, né, a gente pode pensar, então, quais que seriam esses princípios que a nossa pesquisa propôs para se fazer Plices, para se fazer política linguística de um jeito que promova a diversidade, em vez de apenas seguir o fluxo da hegemonia.
Então, o primeiro deles é que nós temos que pensar numa metodologia de pesquisa pós-monolíngue. O fazer conhecimento não pode mais ser feito em uma língua só. Quais são as línguas que estão presentes aqui nesse cenário? Nós temos português, temos línguas indígenas, temos libras, temos haitianos aqui falando as línguas deles também, temos venezuelanos, muitos aqui, temos de vários países da América Latina, tem pessoas que aprenderam a falar o alemão com a avó em casa e também essa língua está presente. Então, mapear a existência dessas línguas, valorizá-las e incentivar que o conhecimento seja produzido nas línguas que os sujeitos trazem consigo, e não apenas nas línguas adicionais e hegemônicas. Isso vai para além desse pensamento abissal que acha que só se pode fazer o certo se fizer desse jeito aqui que já vem sendo feito, né? Na verdade, isso é bem contracientífico. O segundo princípio é a ampliação do uso de tecnologia. E isso que a gente propôs lá em 2018, num momento em que não se falava das IAs, dos chat GPTs da vida, né? E a gente já dizia, olha, tem tantas ferramentas maravilhosas para tradução, para comunicação, para pesquisa, e isso tem que ser ampliado. Os nossos estudantes, os nossos pesquisadores têm que ser capacitados para usar essas ferramentas para dialogar com todos e não para dialogar só com alguns. O sistema inteiro está aí, está acessível para quem souber navegar. O terceiro princípio é a promoção de redes. E aqui a gente destaca, né, o exemplo concreto da Cátedra Unesco das Políticas Linguísticas para o Multilinguismo. Quantos sujeitos diferentes e quanta diversidade nós tivemos acesso a dialogar, a trocar, por conta dessa rede que se constituiu com um trabalho tão competente do professor Gilvan e de outras pessoas que trabalharam junto. Então, essa valorização dos interlocutores, dos parceiros, a valorização do Sul, a valorização dos diálogos entre a periferia do sistema, para que essas redes possam fortalecer os recursos que já circulam ali. E talvez até provocar chamar a atenção de indivíduos, instituições que estão lá no centro e começam a reconhecer uma relevância de algo que não precisa só passar por eles. E aí, por último, mas talvez o mais importante de tudo, se a gente fizer uma reflexão mais aprofundada, as PLICs têm de lidar com a herança da colonialidade. Nós não podemos, em 2026, ter políticas que se voltam ao silenciamento. Ainda termos políticas de silenciamento das línguas minorizadas, das línguas minoritárias, né, e da pilhagem de conhecimento dessas culturas. Quando a gente pensa nos grandes sistemas linguísticos, a gente vai pensar, nossa, o português, né, a lusofonia, ela está diminuída diante da anglofonia, mas quando a gente pensa toda a violência que a lusofonia também faz dentro dos seus países, com as suas línguas de sinais, com as suas línguas nativas, temos ainda muito trabalho pela frente, né? Nós não podemos continuar num pensamento de colonialidade, de silenciamento, de pilhagem de conhecimentos e achar que isso vai nos levar além. Como eu disse, né, há pouco, eu entendo que a nossa tarefa, enquanto século XXI, enquanto humanidade, é entender que nós somos um planeta. Tem até uma série que saiu esse ano, que para quem quiser pensar um pouco sobre isso, a série chama Pluribus, dos mesmos criadores do Breaking Bad, e ali ela trabalha de um jeito muito interessante, eu não vou dar muito spoiler assim, mas recomendo que assistam. Como seria o mundo se todo mundo fosse capaz de se colocar no ponto de vista do outro e da cultura do outro, né? E são reflexões muito importantes, urgentes, e a gente precisa pensar um pouco sobre o quanto, cada vez mais, o multilinguismo, o aprender a língua do outro, tem que ser nas universidades um jeito de olhar diferente para o mundo, produzir conhecimento diferente. E aí, com isso, eu vou chegando ao final, eu estou bem feliz que eu estou vendo ali no chat que já tem algumas interações, então também deixamos um pouco mais de tempo para isso. Eu quero agradecer mais uma vez à UFSC, ao professor Gilvan pelo convite, essa ideia de fazer um ciclo de palestras mapeando tudo que a própria UFSC e as suas instituições parceiras já contribuíram para o campo das PLICs, para o campo das políticas linguísticas, é uma ideia muito boa,
porque a gente vai entendendo e fortalecendo essa rede que nós já temos e já somos, e precisamos nos articular cada vez mais. Eu agradeço muito, estou muito feliz de poder representar também o IFSC aqui, que é uma instituição que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Eu vou devolver a palavra e fico à disposição. Muito bem. Muito obrigado, Paula. Agradeço a palestra e passo a palavra à Rúbia, né? Acho que a Rúbia vai iniciar o debate, né, Rúbia? Isso, professor Gilvan. Então, a gente tem aqui duas perguntas que foram feitas no chat. Uma do Eduardo, que ele pergunta, então, a primeira pergunta, Paula: as políticas linguísticas que você está apresentando são abordadas a partir da perspectiva teórica de Louis-Jean Calvet ou da abordagem glotopolítica do professor Gilvan Miller de Oliveira? Como distinguiria, neste enquadramento, os conceitos de política linguística e glotopolítica? Não sei se você quer que eu leia outra pergunta, mas você prefere responder primeiro? Fica à vontade. Mas é que eu fiquei pensando que talvez essa seja uma pergunta para o professor Gilvan, né? Porque o professor Gilvan foi o orientador da pesquisa, tem uma abordagem oliveriana, né, professor Gilvan, na pesquisa, sem dúvida, mas o Jean Calvet é um referencial também, né, professor? Com certeza. Então, eu acredito que, eu não sei se eu veria o porquê do separar o Calvet do Oliveira nessa conversa. Eu acho que é um diálogo rico, inclusive, que se complementa. Bom, eu até posso convidar, então, o Eduardo, se você quiser abrir a câmera e conversar, porque agora é um debate, né? Então, a gente tem essa liberdade, se você quiser passar a rebater essa discussão. Se não, eu passo para a segunda pergunta que você mesmo fez, a mesma pessoa. Quando fala em hegemonia linguística, está se referindo ao conceito de imperialismo linguístico? Como analisa essa questão no contexto africano, particularmente nos PALOPs, 50 anos após as independências? Eu adorei a participação do Eduardo. Quando a gente pensa em hegemonia linguística, acho que o imperialismo é uma coisa que está junto, né? Porque eu lembro que teve um dos avaliadores no Dia da Banca, só que eu não consigo lembrar qual deles foi, que fez um comentário que ficou comigo. Ele disse assim: a gente vê o tanto de fatores históricos que contribuem para uma língua ocupar um lugar hegemônico e o quão pouco isso vem de políticas, né? As políticas linguísticas, elas acabam vindo quase que a reboque de um imperialismo, de uma hegemonia que é econômica, militar, política, cultural. Então, essa hegemonia linguística que eu descreveria como um estado, né? Um estado do sistema linguístico nesse momento que está sendo observado, ela vem junto com esse imperialismo linguístico. Se a gente for pensar lá atrás, né, por que nós aqui estamos fazendo essa fala em português? Por que português? Né? Porque houve um momento em que a colonialidade impôs o português, a língua original dos territórios em que nós estamos. O Eduardo, se eu não me engano, ele disse que estava em Angola, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi ele que falou ali que fala de Angola. Eu estou no sul do Brasil. Não sei onde. Sim, estou em Angola, estou a falar a partir de Angola. Então, só o fato de nós estarmos conversando em português aqui, acho que já tem uma questão imperialista, né? Mas antes ainda do português ser imposto por Portugal, por que em Portugal se falava português? Pela conquista dos romanos, que levou o latim para lá. Então, as línguas, essas violências linguísticas, elas remetem a muito antes, né? E as hegemonias acabam sendo o resultado desse imperialismo, né? Só que quando os romanos foram lá invadir
o lugar onde hoje é Portugal e impor a língua latina deles, eles não foram lá porque eles queriam que todo mundo falasse latim, eles foram por outros motivos. Assim como quando Portugal vem ao Brasil e impõe o português como a língua da colônia também, não é? Eles não queriam espalhar o português, eles vieram para fazer uma exploração que era econômica. Então, o imperialismo e a hegemonia, eles são muito misturados, eles estão juntos ali, o meu ver é esse, né? E quanto à questão dos países africanos, aí eu passo a bola para o professor Gilvan, porque ele está lá na frente, né? Eu não tenho nenhuma pesquisa aprofundada em relação a isso, por enquanto. Muito bem, eu queria comentar que nós estamos realizando nas disciplinas de política linguística esse semestre um projeto chamado Agentes de Política Linguística, e os estudantes vão entrevistar dirigentes de instituições que cuidam de políticas linguísticas no mundo. Entre elas será entrevistado o Dr. Francisco Sozinho Magnani, que foi diretor executivo da ACALAN, Academia Africana das Línguas. Então esperamos que o Dr. Sozinho Magnani nos dê uma boa entrevista sobre a situação do multilinguismo africano e as políticas que são desencadeadas pela União Africana através da sua agência da sua agência linguística. Será entrevistado também o Dr. José Pedro, que é o dirigente do Instituto de Línguas Nacionais de Angola, e a partir daí teremos também uma visão de como esta política está sendo organizada. As entrevistas estarão disponíveis na página do Grupo de Trabalho em Geopolíticas do Multilinguismo, da UFSC, que é o grupo estudantil da nossa cátedra Unesco. Aqui muitos de vocês também, se tiverem interesse, podem ser membros, né? E então vamos ter uma resposta mais adequada deste universo. Não dá para responder uma pergunta assim tão geral nesse curto espaço de tempo. Eu gostaria de frisar, Paula, gostaria de perguntar para você se você notou, se você tem acompanhado, você disse que não tem acompanhado exatamente, mas de modo geral, qual é o papel dos rankings e como é que esses rankings têm evoluído a partir do seu trabalho. Que lugar você deu aos rankings exatamente no contexto de Plicis? A questão dos rankings, assim, eu vou trazer o dado aqui, que não é o dado mais atual, é o último que eu tenho. O ranking, o THE, né, que é o ranking, agora eu não lembro o que é a sigla, Times Higher Education. Eles colocavam lá as 10 melhores universidades do mundo. Primeiro lugar, Oxford, Reino Unido. Segundo lugar, Cambridge, Reino Unido. Terceiro, Stanford, Estados Unidos. Quarto, MIT, Estados Unidos. 5, o Instituto de Tecnologia da Califórnia, Estados Unidos. E assim vai. E as 10 posições ocupadas por universidades anglófonas, especificamente do Reino Unido e dos Estados Unidos. No ranking do QS, se repete isso, aparece ali a Suíça no meio dos 10 mais. E aí, quando a gente vai olhar para as melhores universidades do Brasil, que é o ranking da Folha, o RUF, a gente tem USP, o FRJ, o FMG, o Unicamp, a gente tem ali o Sudeste, o Sul e nas capitais. Então, fica muito evidente como que os rankings acabam espelhando as hegemonias econômicas. E eu tive a oportunidade de participar de um evento em que tinha uma série de discussões sobre políticas linguísticas, e um dos painéis eram as pessoas que trabalhavam na empresa que ranqueava no THE, lá no THE, e aí eles ensinavam, olha, você tem que fazer assim, 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 e foi no mesmo evento em que eu visitei aquela universidade que fazia propaganda da absoluta desnecessidade de falar português para fazer intercâmbio lá com eles, né? A gente percebe que existe um mercado muito forte ali, e esse mercado, ele, para sobreviver, precisa desvalorizar as línguas locais, ele precisa que seja muito custoso promover a própria língua, em detrimento dos resultados quase mágicos que virão se você simplesmente abandonar a sua língua e for para
para do outro, né? Então, nesse sentido, as places, elas precisam enfrentar essa questão, elas precisam se colocar diante disso, ao contrário do que, na época, a gente viu que, inclusive, estava registrado na política linguística de algumas instituições, então, nós vamos fazer aquilo que é mais lucrativo, aquilo que vai nos dar mais visibilidade, e é só isso que vamos fazer, né? Então, nesse sentido, os rankings acabam sendo uma pressão muito forte para que o sistema se mantenha da forma como ele está. Muito bem. Vamos ver nesse ínterim se há mais perguntas, se os participantes gostariam de fazer as perguntas oralmente ou por escrito, né? O que nós notamos também é que há um rápido crescimento de instituições, por exemplo, chinesas nesse ranking, que tem ultrapassado muitas das universidades tradicionais anglófonas, que um país como a China, por exemplo, ultrapassou, não faz muito tempo, a publicação de artigos científicos dos Estados Unidos. Então, nós vemos que essa geopolítica, as modificações na geopolítica mundial em direção ao mundo multipolar, tem transformado também os rankings das universidades e as rotas, enfim, da própria internacionalização, né? Me chamou muita atenção que a Universidade de Buenos Aires e a Universidade do Chile estão organizando uma diplomatura das relações da América Latina com a China, ou seja, um curso todo para tratar da relação das universidades latino-americanas com a China, e isso certamente terá um impacto em muito pouco tempo no modo como nós fazemos ciência, na orientação dessa ciência, nos objetos de estudo que nós temos, e também na modificação da própria noção do que é a humanidade, né? Um mundo pós-ocidental, pós-monolíngue, vai nos abrir muitas perspectivas epistemológicas novas. A Paula frisou um conceito importante, que é a da pesquisa pós-monolíngue, que está associado a esta visão. E, portanto, os rankings estão mostrando modificações no cenário mundial, estão mostrando o efeito das resistências que ocorrem contra o monolinguismo e que vão gerando novas formas de fazer ciência, por exemplo, a criação da Associação Latino-Americana de Altimetria, que mede a produção científica, que mede a publicação de artigos científicos e que começa a valorizar as grandes plataformas latino-americanas, como Cielo e outras, onde a publicação em espanhol e em português continua crescendo, né? Então, temos boas notícias também nessa área, e a própria existência de uma coordenação de políticas linguísticas na UFSC mostra a sensibilidade dos gestores para a questão de places. E talvez até algumas áreas se abrindo mais cedo do que em outras, né? Porque, por exemplo, na área da saúde ainda tem uma resistência muito grande, né? Nas engenharias, é difícil quando a gente conversa com os pesquisadores dessas áreas sobre, olha, né? Vamos produzir uma rede de pesquisa sul-sul, local, valorizando as nossas línguas. Quase que a resposta é assim, mas para quê? Né? Enquanto que, por exemplo, as revistas de política linguística, que eu recebo convite, sempre vem, né? Edição bilíngue, edição não sei o quê. Acho que tem algumas áreas também que estão um pouco mais abertas, e outras ainda vão precisar de mais incentivo, talvez. Rúbia? Sim, eu estava aqui pensando no que a Paula Clarice falou, eu teria também algumas questões aqui, mas como a gente está com o tempo curto, eu queria só aproveitar a presença da diretora executiva, a Ana Paula da Silveira. Se você puder, Ana Paula, dar uma palavrinha para a gente poder encerrar, então, a nossa primeira palestra, essa abertura. Agradeço a todos pela participação até o momento e espero que vocês estejam no mês que vem também e todas as outras oportunidades. Então, eu passo a palavra para você, para a professora doutora Ana Paula. Colegas, então, bom dia, né? Eu peço desculpas pelo meu atraso, nós tivemos um problema com a internet aqui na reitoria do IFSC, então, mas consegui acompanhar, né, a maior parte da palestra, parabenizar
a todos vocês pela organização do evento e pela organização dessa série de palestras. É fundamental que a gente fale sobre a internacionalização, pensando, inclusive, a maneira como hoje as nossas instituições, elas também se constituem nessa pluralidade cada vez maior, não somente de línguas, mas a gente não consegue pensar línguas sem pensar culturas, e quando pensamos culturas, pensamos demandas, mas também pensamos oportunidades, né? Para as nossas próprias instituições, quando olhamos esse mundo, né, que nos cerca de uma forma muito mais contextualizada a partir da voz desse outro, né, que passa a constituir também o nosso corpo acadêmico. Parabenizar o professor Gilvan. Gilvan foi meu professor durante o doutorado, né? Então é sempre uma grande felicidade, uma grande alegria compartilhar esses momentos com ele. É um inspirador, foi inspirador da minha pesquisa também de doutoramento, né? Que também, por influência dele, inclusive, vai caminhar pela questão de política linguística. Parabenizar a professora Paula, nossa professora aqui do Instituto Federal de Santa Catarina. Tive a oportunidade de ser diretora do campus em que ela entrou na instituição, e a gente sabe a potência do trabalho e da discussão que ela faz. E, Rúbia, dizer que o Instituto Federal de Santa Catarina ele está sempre muito aberto a possibilidades de diálogo em todos os campos, mas especificamente no campo da linguística e das políticas linguísticas, das discussões sobre multilinguismo, né? Nós demandamos cada vez mais essa aproximação. Tradicionalmente, talvez por sermos como origem uma escola técnica, em que nós tínhamos, sobretudo, a oferta de cursos técnicos, nós acabávamos dialogando de forma muito próxima somente com o estado de Santa Catarina e as realidades em que estamos, né? Desde que nos tornamos Instituto Federal, a nossa história como Instituto Federal é recente, mas como instituição federal de ensino temos 116 anos, né? E nessa busca mais recente, então, de 2008 para cá, temos trabalhado muito no campo da internacionalização, né? Tanto no objetivo de acolher os estudantes e servidores que aos poucos vão chegando até nós e vêm de diversos contextos, sobretudo de contextos latino-americanos, né? E aí a gente ressalta a questão da presença hoje muito importante de venezuelanos, né, de cubanos e de haitianos dentre os nossos estudantes. Então é fundamental que se discuta isso, né, e se discuta, inclusive, a importância de falarmos sobre produção de ciência nesse contexto, aproveitando, inclusive, essa percepção, esse alargamento de visão e até essa exotopia no que diz respeito à própria constituição da produção brasileira de ciência, já que nós temos a visão de sujeitos outros, né, que nos veem a partir de uma outra perspectiva, mas também de alargarmos e fortalecermos os elos com outras nações e com outras realidades. Então, tanto a oportunidade do DINTER, do qual a professora Paula participou, com certeza, ela modifica em muito o olhar e a produção dos nossos servidores, né? Isso é fundamental, mas também, como disse, nos colocamos à disposição cada vez mais para entendermos aquilo que Ruiz também tão bem traz, né? Quando trata de língua como direito, e direito plural, e direito constitutivo de todos nós, mas também como recurso para que aquilo que nós precisamos fazer, que é a divulgação do conhecimento, seja cada vez feita olhando-se mais para os contextos, inclusive, em que esses conhecimentos precisam chegar, né? Então, mais uma vez, parabéns. Gilvan, Rúbia, estamos abertos para sempre
trabalharmos juntos, inclusive na organização de eventos futuros. Paulinha, parabéns mais uma vez, né? Que a tua pesquisa, ela cada vez traga mais frutos para a instituição, sobretudo agora que o Campus Lages recebe pela primeira vez cursos técnicos integrados, né? É uma oportunidade em que nós começamos a receber estudantes do ensino médio que conosco trabalham numa perspectiva de educação integral, e com certeza não podemos falar em educação integral se não falarmos em cultura e se não falarmos em língua, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, gente, parabéns e um abraço bem grande. Muito obrigada, então, professora doutora Ana Paula, obrigada pela sua participação, pela sua fala. Professor Gilvan, eu não sei se você teria ainda mais algo a dizer, não, mas muito importante essa parceria, né? São pessoas, as instituições são feitas de pessoas, essas pessoas têm suas línguas, suas culturas, suas crenças, e é importante a gente estar aqui reunindo esse centro aí que pode se desdobrar em muitas iniciativas como essa do professor Gilvan. Muito obrigada Paula, obrigada professor Gilvan, professora Ana Paula, todos os participantes. A gente se delongou um pouco mais, mas aguardo vocês então no próximo mês, em setembro, dia 17 de setembro, a gente tem a próxima palestra. Aguardem maiores informações que chegarão até vocês. Obrigada a todos e tenham uma ótima quinta-feira.